Em nosso último vídeo sobre as invenções popularizadas pela Segunda Guerra Mundial, perguntamos a vocês, espectadores, o que faltou na nossa lista. Como bem observado por algumas pessoas, alguns desses itens não foram necessariamente inventados durante a Segunda Guerra, mas tiveram seu desenvolvimento grandemente impulsionado pelo conflito global. Começando com o máximo de velocidade a segunda parte das coisas que existem graças à Segunda Guerra Mundial, temos a invenção do motor a jato. Antes da Segunda Guerra, esse tipo de motor já havia sido desenvolvido em diversas partes do mundo sem, entretanto, alcançar um uso prático. Na Inglaterra e na Alemanha, entretanto, houve o desenvolvimento quase que simultâneo da tecnologia nos anos que antecederam a invasão da Polônia e durante aquele conflito. No lado britânico, o engenheiro Frank Whittle trabalhou durante anos no seu projeto, com a sua primeira patente tendo sido registrada ainda em janeiro de 1930, mas, devido a uma falha de segurança da inteligência britânica, o projeto acabou entrando em domínio público. Em 1934, com falta de apoio do governo e sem condições financeiras, Whittle perdeu a sua patente. Apenas em 1937, o jovem engenheiro conseguiu produzir um exemplar de um motor turbojato funcional, denominando o equipamento de WU, ou Whittle Unit. Um ano antes, no lado alemão, o engenheiro Hans von Ohain levava os seus planos de desenvolver um motor semelhante para a Henkel Aircraft Company, que produzia aeronaves para uso civil e militar no Reich. Com mais alguns anos de estudos, os alemães acabaram saindo na frente e colocaram em operação o primeiro caça-jato da história, o ME-262, em 1944. Do lado inglês, o primeiro caça-jato foi o Gloster Meteor, começando sua vida operacional no mesmo ano, mas ficando limitado inicialmente a missões de interceptação dos mísseis V-1 e V-2 disparados da costa francesa contra a Inglaterra. Até o final do conflito, os Meteor não enfrentaram os Messerschmitt Me-262, mas conseguiram destruir algumas dezenas de aeronaves inimigas ainda no solo. O uso de turbinas a jato permitiu que aeronaves voassem mais alto e em mais altas altitudes, aumentando o alcance e a letalidade desses vetores que dominam o cenário bélico desde então. Foi a década de 1940 também que viu o nascimento de algo mais simples que o motor a jato, mas que cativa muitas pessoas até os dias de hoje: o chocolate M&M. Esses pequenos confeitos coloridos, recheados de chocolate, começaram a ser concebidos quando o presidente da empresa de doces, Mars, Franklin Clarence Mars, decidiu passar o controle dos negócios da família para o seu filho, Forrest Mars. Forrest havia trabalhado com seu pai durante um tempo e tinha o objetivo de expandir os negócios para além mar. Seu pai, entretanto, achou que era melhor explorar o cenário americano para vender os seus doces. Dessa forma, Forrest conseguiu negociar com o seu pai para que conseguisse os direitos de vender os produtos Mars na Europa e se mudou para o Velho Mundo. Por lá, Forrest trabalhou para empresas como a Nestlé e com Theodor Tobler, o inventor do Toblerone, adquirindo ainda mais experiência para gerir o que mais tarde se tornaria um mega império alimentício que produzia de comida de pets até o arroz Tio Ben. Depois de fundar alguns empreendimentos na Europa, Forrest voltou a morar nos Estados Unidos. Foi supostamente em uma das suas viagens que Forrest viu alguns soldados que combatiam na Guerra Civil Espanhola comendo um chocolate pequeno que, mesmo com o calor, não derretia, já que era envolvido por uma camada de outro doce. Algumas fontes debatem que talvez ele tenha visto os militares comendo o doce britânico Smarties, que eram chamados inicialmente de feijõezinhos de chocolate Smarties. O fato é que Forrest Mars retornou para os Estados Unidos inspirado pelo que viu, de pequenos pedaços de chocolate protegidos por doce para não derreter, vendidos em pequenos invólucros em porções. Para se unir à sua nova empreitada, Forrest entrou em contato com Bruce Murray, que era filho de um grande representante da Hershey, fabricante de chocolate.
Bruce ficaria com 20% dos dividendos da iniciativa, ficando responsável por trazer parte do capital inicial. A própria Hershey acabou entrando no negócio e entraria com itens para a fabricação e desenvolvimento do novo chocolate, além, claro, das novas tecnologias necessárias. E assim, 3 de março de 1941 foi patenteado o chocolate M&M, que recebeu esse nome por causa das letras iniciais dos últimos nomes dos seus inventores, Mars e Murray. O doce logo começou a ser produzido em Newark, Nova Jersey, e era vendido em pequenos tubos de papel. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o setor de logística americano logo percebeu como os M&Ms eram apreciados pelos soldados e resistiam a grandes variações de temperatura. Assim, os M&Ms se tornaram parte da ração de combate das tropas americanas, com a sua produção ficando voltada exclusivamente para esse fim até 1946, quando o público civil voltou a ver os M&Ms nas prateleiras dos mercados. O debate sobre se Forrest Mars copiou ou não os Smarties britânicos ainda é bem vivo. As semelhanças entre os produtos são óbvias, mas é fato que a iniciativa de Forrest criou uma linha de produção em escala com técnicas próprias, em uma escala que conseguiu abastecer as tropas americanas durante o conflito. E digam vocês aí para nós nos comentários o que acham. Foi cópia ou não? E a última invenção de hoje tem relação com um equipamento que foi mostrado no nosso último vídeo, o magnetron de cavidade, que era um componente de radares. A nossa história começa com Percy Spencer, um lendário engenheiro americano. Desde criança ele tinha interesse em novas tecnologias e principalmente o uso de ondas eletromagnéticas para transmissões sem fio. Com toda a sua habilidade como eletricista e inteligência, Spencer entrou para a empresa americana de utensílios que hoje conhecemos como Raytheon. Sim, essa mesma empresa que hoje é a 5ª maior empresa de desenvolvimento militar do mundo e a maior fabricante de mísseis guiados do planeta. Foi lá que Spencer fez grandes avanços na construção de magnetrons de cavidade, criando um método muito mais eficiente de construção dos equipamentos. Mas foi em 1945 que ele observou um comportamento bizarro de alguns radares emitindo micro-ondas no seu laboratório. Após uma rodada de testes com os magnetrons de cavidade compactos do equipamento, Spencer havia percebido que uma barra de chocolate ou outro doce qualquer que estava no seu bolso havia derretido. Curioso para entender a razão, ele depois testou colocando um pouco de milho para a pipoca perto do magnetron. Os pequenos grãos logo começaram a estourar. Depois Spencer abriu um buraco em uma chaleira, colocou um ovo dentro dela e direcionou os raios para o alimento. Parecia que não havia acontecido nada, mas no momento que um outro cientista apareceu para ver o que ele estava fazendo, o ovo explodiu. O uso de micro-ondas para aquecimento já havia sido anotado como uma possibilidade por alguns estudos de Bell Labs anos antes. Entretanto, foi a genialidade de Spencer de colocar o magnetron portátil em uma caixa de papel que conteria as ondas eletromagnéticas que fez com que o equipamento fosse popularizado. Esse novo tipo de forno, que esquentava as moléculas de água dos alimentos utilizando micro-ondas, foi logo lançado para o público em 1947, mesmo que ainda fosse muito caro e grande. Fornos de micro-ondas menores e com preço menor só foram desenvolvidos algumas décadas mais tarde e hoje estão presentes em diversas casas no mundo inteiro. E agora o Almanac lança um desafio. Qual invenção de qualquer guerra você acha que foi a mais importante para a humanidade? Conte pra gente aí embaixo que o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Ei, você que curtiu o nosso vídeo, já conhece o Clube do Almanac Militar? Ao se tornar um membro, você terá acesso a aulas exclusivas e um canal dedicado só para os membros, onde trocamos ideias e conteúdos mais aprofundados. Clique no botão Seja Membro e faça parte dessa comunidade. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. Até breve.